Bom dia, Rui, bom dia a todos, bom dia, Marina. Então, é uma imensa alegria, Rui, estar te recebendo aqui. Estava ouvindo aí as suas considerações iniciais. De fato, fazemos parte dessa egrégora aí de incluir a espiritualidade, né, no enfrentamento dos problemas da saúde, do sofrimento dos nossos pacientes, né? A gente te recebe aí com muita alegria, querendo ouvir essa oportunidade de você compartilhar aí conosco a tua experiência, né? E com a nossa comunidade toda, que, como você bem pontuou aí, está só se expandindo, né? De momentos de resistência, nós passamos por um momento de maior respeito e até aceitação e um apetite crescente, né? As pessoas começam agora a querer ouvir. Antes era essa história de não quero falar sobre isso, isso extrapola o meu escopo. E agora não, quer ver essas considerações, quer ver em que pode contribuir, né? Principalmente nesse espírito de complementariedade, né? Onde a gente inclui as dimensões corporais, dimensões psíquicas e espirituais, né? Mas é isso, sem mais delongas da minha parte aí, seja muito bem-vindo a todos vocês e vamos ouvi-lo. Eu que agradeço, professor Federico. Satisfação conhecê-lo, viu? E a todos. É uma alegria estar aqui. Como eu falei para vocês, né, aquela experiência do sequestro em 2018, no dia da minha defesa de tese de mestrado, eu vou retornando para minha cidade, ela foi uma mudança de paradigma na minha vida. E ali foi quando eu comecei a tentar foi meu primeiro contato, né, com a busca mais científica da espiritualidade. Então, falar sobre isso é algo que me deixa assim muito feliz, porque de fato as pessoas que convivem comigo me dizem que eu me transformei para melhor e ouvir isso da sua própria família, né? Poxa, você tá uma pessoa melhor. Nossa, isso é muito gratificante, né? A gente saber que a gente está deixando nossa esposa mais feliz, as pessoas que estão ao nosso redor mais felizes com a gente, com as nossas condutas. Então, eu sou muito entusiasta de falar desse tema e eu que agradeço, professor Federico, a oportunidade e agradeço especialmente também ao professor Mário Pérez, que está junto com a gente na diretoria desse comitê, que contribui bastante. Ele tem ideias, assim, sacadas muito boas, a experiência dele tem enriquecido bastante e é muita alegria a gente estar aqui. Bom, mais uma vez, bom dia a todos que estão chegando agora. Meu nome é Ruinei Santana. De formação, sou neurocirurgião e, como eu comentei com vocês, foi bem inusitado como esse tema veio na minha vida. Foi no dia da minha defesa de mestrado, voltando para casa, na BR, nós fomos sequestrados, eu e minha família. E aquilo me trouxe uma experiência que eu não saberia explicar para vocês do que aconteceu. Mas, assim, para ser bem pontual, porque esse não é o foco, foi algo de 3 horas de duração. Os sequestradores começaram muito verbalmente violentos e, no final, eles fizeram algumas considerações que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Eles soltaram a gente, tiraram os capuzes, abraçaram a gente, pediram perdão, deixaram a gente pegar todas as coisas que quisesse de dentro do carro. Disseram que só iam levar o carro porque não iam falar com o comparsa, e aquilo me deixou um pouco, assim, eu não compreendi muito bem aquilo. Não foi muito lógico na minha cabeça. E daí eu falei, nossa, isso é uma experiência diferente, eu nunca tinha vivenciado algo parecido. E aí, na curiosidade, eu fui buscar na literatura científica a palavra spirituality no PubMed. E na época foram 10.617 artigos, isso me impactou. E ali foi o meu primeiro contato. Eu comecei, então, a ler sobre esse tema, e dentro encontrei temas que eu já gostava de ler, pessoalmente, né, nas minhas leituras pessoais, e comecei a falar um pouquinho sobre isso e, enfim, acabou que as coisas foram andando. Então, é um tema que eu gosto muito de falar e, especialmente falando, essa apresentação ela está focada num objetivo nosso da SBED, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Algumas pessoas aqui certamente fazem parte. A SBED ela tem um foco multidisciplinar que eu acho fantástico. E ela também tem uma característica marcante. Ela se preocupa em levar a todas as pessoas numa linguagem muito simples do conhecimento. Isso é muito legal. Então, o professor Paulo Renato, que é o atual coordenador, me fez a proposta no Congresso Brasileiro de Dor, em 2018, de fundar o Comitê de Espiritualidade e Dor.
Na época, eu tentei passar essa bola para o professor Mário Pérez, mas ele estava muito atarefado. Aí ele falou assim, não, Rui, vai lá que a gente te apoia. Então, pronto, acabou que a gente está fazendo esse trabalho aí, mas está bem legal. E dentro dessa proposta da SBED, a gente montou algumas coisas, né, relacionadas ao que a gente encontrou de evidência para trazer para as pessoas. E eu vou partilhar isso aqui com vocês. Esse é o programa, né? A SBED se preocupa com a sua espiritualidade e traz algumas dicas de como lidar com este momento. Nessa fase é um momento de pandemia, mas eu arrisco dizer que isso vale para qualquer momento, né? Tudo começa com a questão do conceito, né? Esse é um dos conceitos, né, da professora Puchalski. Sobre espiritualidade. Acredito que vocês já estão familiarizados, não vou me ater muito, mas de forma muito simples, um aspecto intrínseco, dinâmico da humanidade, através do qual as pessoas buscam um significado, um propósito, uma transcendência, experimentam algo relacionado consigo, com sua família, comunidade, natureza ou sagrado. Veja que, curiosamente, o meu exemplo do sequestro se encaixa. Foi uma experiência diferente, foi uma experiência de transcendência. Eu não consegui compreender aquilo e fico grato que a ciência me trouxe algumas respostas. O professor Alan Leshner, ele diz que nos últimos 20 anos nós sabemos mais sobre cérebro do que em toda a história da humanidade. E essa informação ela impacta muito, porque outros grandes nomes também falaram coisas semelhantes. O professor Eric Kandel, Nobel de Medicina no ano 2000, ele disse que a neurociência do século passado focou em estudar doenças, mas que a neurociência deste século que estamos vivendo foca em pensamento, consciência e emoção. Ou seja, estamos mudando o paradigma do entendimento. Deixamos de olhar para a doença somente, mas para entender o que está manifestando esta doença. Já que a gente está compreendendo os mecanismos físicos, aí vem o Dee de Harvard e publica em 2016, que nós somos uma tríade de corpo, de mente, que seria o nosso componente emocional, e de espírito, que seria o nosso sentido da vida. Então, começa a se expandir que não somos somente algo físico. A gente aqui não está falando a respeito de componentes transcendentais no sentido religioso, não é isso agora. Mas nós estamos falando de que estamos começando a perceber que apenas o físico não está trazendo todas as respostas que nós necessitamos. Esse renomado professor e um homem que contribuiu para o Goddard Institute of Space Studies da NASA, o professor Robert Jastrow, já falecido, ele falou uma frase que ficou marcada na história. Ele disse que na ciência, a gente escala a montanha da ignorância. E, às vezes, quando a gente chega lá em cima, a gente descobre que conhecimentos que vieram de uma forma mais empírica, ou seja, pessoas que estão olhando para um conceito mais abstrato, teologia, pessoas que têm uma outra uma versão, uma outra forma de ver, elas já estavam sentadas lá e já falavam sobre aqueles tópicos. Talvez não tivessem as explicações científicas, mas já falavam sobre isso. Isso me chamou muita atenção também. E uma outra coisa é do Jung, né? Muitos conhecem, muitos até seguem no sentido de psicólogos trabalham inclusive com as técnicas junguianas, e Jung disse uma outra frase fantástica. Ele disse que entre todos os pacientes que ele já teve, na segunda metade da vida, ele considerou isso acima dos 35 anos, não houve um só caso em que o problema do paciente não estivesse diretamente vinculado ou à religião e espiritualidade que ele tinha, ou a religião e a espiritualidade que ele deixava de ter. Então, veja como nós, de alguma forma, somos impactados por isso. Uma observação muito simples, mas se você olha o perfil, né, evolutivo, né, de todas as espécies até chegar a nós, e você avaliar, os animais não têm tendência de comportamento de cultuar algo. Isso não é característico dos animais. Somente nós temos tendência de cultuar algo. E quando eu digo cultuar algo, eu não falo necessariamente de religião, mas de você olhar para que existe algo além. Então, parece que nós temos uma certa tendência, ou talvez até necessidade, de buscarmos mais respostas, porque talvez o nosso vazio interno, as nossas incertezas, eu diria até científicas, elas ainda não estão bem encaixadinhas, não estão preenchidas. É como aconteceu, por exemplo, com a descoberta do bóson de Higgs, que em 2014 fechou e confirmou a teoria do Big Bang. Se fechou o Big Bang, ok, o Big Bang aconteceu, ele está cientificamente comprovado, legal, mas aí agora vem o muro de Planck. E daí? Como explodiu? Bom, não sabemos ainda. Então, você vê que há muito mais por trás. E a gente vai começando a entender que esse processo ele vem se mostrando também através desse conhecimento. Segundo a professora Cicely Saunders, ela na década de 70, ela desenvolveu o conceito de dor total, trazendo que a dor também é espiritual, ela também é psíquica, ela também é financeira, ela também é social.
não é somente a dor física. Na dor psíquica engloba o medo do sofrimento, da morte, tristeza, raiva, revolta, insegurança, desespero, depressão. Na dor social, o componente de rejeição, dependência e inutilidade. Quantos pacientes de vocês, por viverem essas questões, não têm os seus componentes de dor exacerbados? Você vê a diferença entre o paciente que tem a mesma doença, quase que no mesmo nível, quase que com os mesmos sintomas, mas se ele tem um componente psíquico que não está legal, um componente social que não está legal, há uma potencialização dessa dor. A dor espiritual, ou seja, a falta de sentido na vida e na morte, o medo do pós-morte, Deus existe, Deus não existe, eu carrego culpas, eu não carrego. E, posteriormente, foram acrescentados esses conceitos de dor financeira, por perdas e dificuldades, porque se percebeu que as pessoas, por exemplo, que eram financeiramente independentes e se tornam dependentes, por exemplo, se tornam um idoso, se tornam um paciente acamado, um paciente em terminalidade, esses pacientes muitas vezes reagiam mal quando não encontravam uma significância nesse processo. A dor interpessoal, do isolamento, do estigma. Os pacientes que têm algum estigma, geralmente eles são mais propensos a sofrer mais com a dor crônica que eles têm. E a dor familiar, pela mudança de papéis, perda de controle, perda de autonomia. Tudo isso é da nossa realidade. Mas nosso foco é dor espiritual. Então, o que vem a ser exatamente essa dor espiritual? Baseado no conceito ainda da professora Saunders, é quando surge uma visão do paciente, da sua vida espiritual e da sua experiência de vida, e que isso está em um estado de incompatibilidade ou conflito. Veja, gente, não necessariamente você tem que ter uma crença religiosa. Aqui, a gente pode falar coisas que até mesmo quem não acredita em nada vai se encontrar, porque são elementos que a ciência vem trazendo. Você pode, se você tiver uma crença, agregar isso e é muito positivo. Mas se você também não tiver, olha que você vai poder agregar também. Na década de 90, já existiam vários indícios de que a espiritualidade ela modificava a nossa qualidade de vida e as nossas relações. Já tinha trabalho mostrando 23% de redução de mortalidade entre pessoas de 21 a 61 anos, menor índice de hipertensão, fator de prevenção, fortalecimento de espiritualidade, de depressão em adultos com câncer, menor uso de álcool e drogas em pessoas que buscam algum tipo de fé ou de crença, ou que buscam algum sentido para a sua vida, melhora imunológica, redução de divórcios, satisfação matrimonial e sexual, felicidade e bem-estar psicológico, isso na década de 90. E aí no início dos anos 2000, Epperly nos traz que a parede entre a medicina e a espiritualidade começa a colapsar, porque a gente começou a perceber que os pacientes que dão importância a uma vida espiritual ou uma participação religiosa ou têm um sentido na vida, no caso de um paciente ateu, eles têm melhoria na saúde mental e isso pode aliviar situações de estresse. Então, veja como começa a impactar. E, a partir disso, diversas especialidades médicas, entre elas a psiquiatria também, começaram a estudar, ao longo desses últimos anos, várias instâncias dentro da espiritualidade, mas muitos trabalhos relacionados à qualidade de vida. E nessa revista, na International Review of Psychiatry, você vê que eles trazem uma associação entre a qualidade de vida e a religiosidade e a espiritualidade, informam que há vários construtos válidos e confiáveis para a gente usar hoje em dia. Um desses construtos, por exemplo, é a ferramenta FICA, onde você pode, através da utilização dessa ferramenta, em 3 a 5 minutos, fazer uma anamnese espiritual do paciente. E quando se fala em anamnese espiritual, não se está falando em algo transcendental, informação que você pode qualificar. Então, você pode perguntar, por exemplo, você se considera espiritual ou religioso? A religião, a espiritualidade é algo importante para você? Você tem crenças que te ajudam a lidar em momentos de estresse, em momentos difíceis? Se ele responder, não, eu sou ateu, você pode perguntar o que dá sentido à sua vida, né? Eu gosto de perguntar assim para o paciente, o que te faz acordar todos os dias, abrir o olho e levantar da tua cama? O que te motiva, né? Dentro da importância, que importância tem a espiritualidade na sua vida? A espiritualidade influenciou a maneira como você cuida de si e da sua saúde? Você faz parte de alguma comunidade espiritual? Como você gostaria que eu, que sou seu médico, ou que eu, que sou seu psicólogo, sou seu odontólogo, sou seu fisioterapeuta, como você gostaria que eu abordasse as suas questões sobre a espiritualidade? Né? Então, veja que aqui você não está sendo invasivo e você pode conversar com qualquer pessoa e é muito rápido. Tem até um vídeo da professora Puchalski, ela fazendo tudo isso em 2 ou 3 minutos na internet. Bom, e uma revisão integrativa de 10 anos mostrando que o aparente benefício com melhoria na saúde
relacionado à religiosidade e espiritualidade, e que ajuda não somente os pacientes, mas também aqueles que estão cuidando desses pacientes. Este outro trabalho mostrando a relação entre qualidade de vida, ansiedade e depressão em pacientes com câncer, e mostrando que a espiritualidade pode melhorar a qualidade de vida e diminuir a incidência de depressão e ansiedade nos pacientes com câncer. Esse outro trabalho mostrando que pacientes com insuficiência renal crônica dialítica, que têm sua qualidade de vida melhorada quando têm os componentes de espiritualidade colocados com um coping positivo, ou seja, ele consegue olhar para aquilo que ele acredita, ele consegue olhar por um ângulo bom, né? O que eu acho mais interessante em todas essas coisas é que talvez a gente não saiba explicar muito bem, neurofisiologicamente, com perfeição, por que essas coisas funcionam, mas a gente já consegue encontrar pelo menos uma associação. Olha, já existe uma associação. Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, como o professor Mário fala, é a frase que eu comentei aqui, professor Mário, que você disse que me marcou, é uma ciência de fronteira. Então, a partir daqui, é começar a olhar para os caminhos, começar a olhar o que vem por aí, né, despertar a curiosidade nas pessoas e estimular que elas busquem. Esse trabalho da Pain Medicine, uma das principais revistas na área de dor, traz que, já sabendo dessa quantidade de evidências que vem surgindo na literatura e já sabendo como isso impacta a vida dos pacientes, especialmente os pacientes com dor, esse trabalho sugere a inclusão de fatores ligados à espiritualidade como importante componente, não somente da avaliação desse paciente, mas também no tratamento da dor dele. Este outro trabalho mostra que nos Estados Unidos, 1 a cada 3 pessoas tem doença crônica, tem dor crônica, e que a dor crônica é uma doença crônica, e que as medidas da medicina tradicional estão falhando em entregar aos pacientes um tratamento que deixe eles plenamente satisfeitos. Então, que essa abordagem biopsicossocial, esse aprofundamento com esses conceitos de espiritualidade, ele ajuda bastante. Nesse outro trabalho publicado na PEN, que é uma das principais revistas na nossa área, ele mostra que há uma relação entre os pacientes que enfatizam na sua vida a espiritualidade e religiosidade. Há uma relação entre custo-benefício, entre melhora clínica no tratamento desse paciente. Em pacientes lesados medulares, quem trabalha aqui com trauma, eu, por exemplo, sou especialista em coluna, nós recebemos muito paciente lesado medular e é muito triste dar esse diagnóstico. Para mim, os 2 piores diagnósticos para se dar para o paciente é tumor de tronco inoperável e lesado medular. Me destrói por dentro falar essas coisas. E você sabe por quê? Porque o paciente ele já vai estar no nível de dor e depressão muito alto, um nível de sofrimento alto, a satisfação com vida baixa. Ele tinha uma qualidade de vida e, de repente, ele foi cortado abruptamente dessa qualidade de vida. Mas quando você coloca os componentes de abordagem espiritual, abordando o bem-estar espiritual com esses pacientes, isso auxilia na reabilitação de longo prazo desses pacientes lesados medulares. Ok, gente, então as pessoas pensam assim, ok, o tema é interessante, legal, a maioria dos pacientes gostaria que seus médicos abordassem suas questões espirituais, entretanto, tem um risquinho na tela aqui, pessoal, que eu não sei como é que apareceu, uns risquinhos pretos aí. Entretanto, 23% dos enfermeiros e 45% dos médicos acreditam que não é seu papel falar sobre espiritualidade com o paciente. Mas quando você vai sondar isso, esse trabalho, ele mostra isso, o trabalho do Balmoni, quando você sonda, você percebe que a grande questão está no alto sentimento de despreparo. Eu não fui treinado para isso. Então, 2/3 desses médicos e enfermeiros diziam, olha, eu não abordo porque eu não sei abordar, eu não sei falar com o paciente sobre a religião dele, eu não sei como não ser invasivo, eu não sei como não impor ou falar sobre algo que pode ser a minha crença. Então, isso não é uma crítica. Que bom que as pessoas reconhecem a necessidade de aprendizado. E daí é onde a gente tem esse trabalho do professor Keng, que o professor Koenig, o que ele traz? Que ao longo de uma formação acadêmica, se você implementar 150 minutos, gente, 2h30 de educação sobre religiosidade e espiritualidade, você já muda a forma como aquele estudante vai, na sua prática profissional, abordar um paciente. Só precisa de 2h30 de treinamento. É muito simples e é muito barato de ser implementado. Talvez por isso que diversas instituições ao longo do mundo inteiro estão fazendo isso com maestria, entre elas a própria USP. E aí, a gente tem que agora tentar entender alguns conceitos, né? Como é que o nosso cérebro funciona? O nosso cérebro ele é atraído por mais notícias. Então, vamos juntando as coisas agora passo a passo. O Seligman nos traz que nós gastamos muito mais energia para tentar livrar de algo que é difícil para nós, emocionalmente falando, do que para ganhar algo que é bom na mesma proporção de intensidade de sentimento.
nós gastamos muito mais energia, segundo o Baumeister, para evitar uma perda do que para obter um ganho equivalente àquela perda. E o Kik e outros autores nos trazem que, mesmo que a gente tenha esquecido uma má experiência, ela deixa uma marca indelével no cérebro. Nosso cérebro é propenso a más notícias. Isso não foi ruim. Porque imagina se os nossos ancestrais, homens das cavernas, eles não pensassem, nossa, o leopardo vai vir na caverna essa noite, o leão vai vir atacar. Vocês, não, vai ficar tudo tranquilo. Não, eles tinham que ficar estressados. Porque aquilo é sobrevivência. O problema é que anos se passaram e nós hoje não temos mais essa necessidade. Nosso cérebro hoje é atraído por más notícias ainda assim. Você veja, eu coloquei 2 exemplos simples aqui, como por exemplo, jornais, fofocas. Isso atrai as pessoas. É uma questão quase neurobiológica de sobrevivência. Porém, traz males para nós. E por estar focado mais em questões negativas, é onde a gente tem que ter um certo cuidado, porque também o paciente, quando ele olha para a espiritualidade de uma forma negativa, ele pode piorar o tratamento dele. Vou dar um exemplo prático. Deus está me castigando, eu fui uma má pessoa. Nossa, Deus não olha para mim. Né? São frases que alguns pacientes que têm essa forma negativa de olhar para a espiritualidade, eles se apresentam. E isso pode atrelar uma piora na qualidade de tratamento desse paciente e também uma piora na qualidade de atendimento do profissional que lida com esse paciente. Veja como são as coisas. Outra coisa importantíssima, o Beck nos traz que com frequência nós usamos nossos pensamentos automáticos, sem reflexão ou avaliação, e usamos esses pensamentos para balizar os padrões da nossa vida, ou seja, o que eu acho que é uma verdade, eu bato o martelo, aquilo é uma verdade, se você fala para mim que é diferente daquilo, eu não aceito, e eu imponho a minha opinião como verdade. Isso é muito ruim, porque isso é baseado em crenças nucleares, que são aquelas crenças que a gente aprende na infância, né? 25% vem de como os nossos pais nos educaram, 50% vem da forma como nós convivemos em sociedade, e 25% é genético. Então, desta forma, quando a gente começa a olhar as coisas pela nossa crença, por exemplo, eu tinha uma crença que eu mudei muito na minha natureza. Eu fiz formação em Curitiba e eu voltei para a Bahia, onde eu moro e trabalho, com um perfil cultural do curitibano. Então, eu cheguei extremamente exigente, extremamente rápido, extremamente vamos fazer e tem que acontecer. Isso resultou em mim, em 2017, em uma síndrome de burnout. Porque a cultura na Bahia é diferente e eu não quis me adaptar. Eu olhei a cultura baiana, eu sou baiano, mas eu voltei e olhei pela ótica da minha nova crença da cultura sulista. E não dá, gente, para comparar, a gente tem que respeitar que existem as diferenças. Em 2017 eu fiz síndrome de burnout. E aí eu tive que passar por isso de uma forma negativa para começar a olhar por outro ângulo. E essa é mais uma das coisas que a espiritualidade mudou a minha vida nesse sentido. De olhar que a crença do outro pode ser diferente da minha e está tudo bem. Você pode pensar diferente de mim e está tudo bem. Esse pensamento te traz uma coisa boa, te leva a um bom caminho, cientificamente falando, se a gente olhar para o lado da ciência, ele te leva a uma coisa legal, ok, siga, sua vida está tranquilo, vamos trocar informação, né? O ato de dialogar não é o ato de convencer o outro, é o ato de ajudar o outro, se dar argumentos para o outro, para ele mesmo confirmar o que ele está falando. Porque daí, se ele chegar a um ponto que ele fala, nossa, nem mesmo com a tua ajuda, realmente não faz sentido o que eu estou falando, aí ele pode mudar a opinião. Então, o diálogo, ele funciona muito bem nessa circunstância. É quase uma gentileza, né? Na prática. E aí vem um outro conceito interessante, que é o conceito, esse conceito, ele é bem conhecido, é um trabalho de Harvard, da Jill Bolte Taylor. A pesquisadora, ela ficou famosa mundialmente, que ela publicou um livro, a cientista que curou o próprio cérebro, ela teve um acidente vascular encefálico isquêmico no hemisfério cerebral esquerdo, ela é destra, e ela por 8 anos ficou desprovida de muitas funções cognitivas racionais e vivenciou uma experiência emocional sensorial muito forte. E quando ela se recuperou, ela estudou isso daí. E um dos sentimentos mais estudados por ela é especialista em esquizofrenia, foi a raiva. Ela descobriu, por exemplo, que a raiva humana, neurobiologicamente, dura somente 90 segundos. Isso é curioso, porque se você olhar, aplicando isso na prática, o americano faz muito isso, ele pega as pesquisas e aplica no comércio, por exemplo. Se você for a uma boa loja americana e você comprar um vestido, a mulher comprou o vestido, está rasgado.
E você chegou em casa e descobriu, mas você pagou uma fortuna para aquele vestido. Você volta até a loja e esbraveja com o primeiro vendedor. Se ele tem esse conhecimento, o que ele faz? Ele te chama e fala aqui, vem aqui, senhora, eu vou resolver o teu problema. Ele vai até atrás do balcão, passa 90 segundos jogando o joguinho de paciência dele, que ele estava jogando e você atrapalhou ele. E depois ele olha para ti e fala, pronto, está tudo resolvido, agora nós vamos trocar o teu produto e de quebra eu vou te dar desconto se a senhora quiser levar um outro. Quer dizer, o que ele fez? Ele usou um conhecimento neurocientífico na prática dele e com isso ele obteve um êxito. Então, como é que a gente pode usar esse conhecimento na nossa prática? Lembrar que toda vez que a gente estimula a nossa amígdala, né? Toda vez que a gente permite que isso aconteça, que a gente permite ciclo de raiva ou sentimentos negativos, a gente vai bloquear o córtex pré-frontal. Nosso hipocampo não vai conseguir frear essa amígdala e o córtex vai ser bloqueado. E se você bloqueia o córtex pré-frontal, você bloqueia atenção, resposta emocional, capacidade de julgamento e comportamento. Vai juntando as coisas. Eu tenho uma situação ruim na minha vida, passo por uma doença grave, eu estou com raiva dessa doença, eu acho que é um castigo da divindade. Né? Aí o que acontece? Você bloqueia as melhores áreas que podem te ajudar a você lidar com aquela situação. Por isso você tem uma resposta negativa também. Essa é uma teoria, gente. Claro, há muito mais coisa que vai ser descoberta por aí pela frente. Mas isso é uma coisa que definitivamente nós já sabemos. Já observe um paciente que você trata, que ele sentiu a raiva, é natural, a raiva é um sentimento. Ele sentiu, mas ele fala assim, doutor, mas eu acredito que vai dar certo. Eu quero tentar, o que você falar eu vou fazer. E você discute com aquele paciente e ele te dá um feedback positivo, nota que o comportamento dele é melhor e a doença dele fica mais fácil de lidar. E aí eu identifiquei nos artigos 5 pilares que eu coloquei como fortalecimento de espiritualidade. Que sentido que eu quero dar, né, nessa apresentação? Esses 5 pilares eu identifiquei em artigos de revista de impacto considerável, revistas respeitáveis. E esses 5 pontos, eles estão diretamente vinculados a conceito de espiritualidade para muitas pessoas, sabe? Eu não posso atrelar e dizer para vocês, a espiritualidade envolve necessariamente esses 5 pontos. Não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que muitas pessoas que buscam fortalecimento da sua espiritualidade, vivência da sua espiritualidade, mesmo no ambiente altamente cartesiano e científico, e elas colocam esses conceitos em prática, elas colhem os benefícios. Então, vamos lá. Nessa meta-análise, mostrou que, da Psychology in Health, que é impossível viver nesse mundo sem magoar os outros e sem ser magoado. A gente vai ferir pessoas e a gente vai ser ferido. E que a forma como a gente lida com essas ofensas pode alterar a nossa saúde física e psicológica. Mas uma resposta que inclui o perdão pode promover uma série de resultados positivos para a saúde. Note que já começa a olhar por um ângulo de que o perdão pode trazer benefícios e não é somente algo teórico. E aqui é um slide que a gente trouxe para a sociedade, para os pacientes nossos especialmente, para mostrar para eles, olha, como é que você pode se beneficiar desse conhecimento. Você está no isolamento social, agora você vai conviver melhor, mais de perto com as pessoas, vai ter mais chance de haver atrito. E se há mais chance de haver atrito, como é que você pode usar esse conhecimento científico para se beneficiar? Já que você vai brigar com as pessoas e elas vão brigar com você, porque é impossível não acontecer isso, como que você vai fazer para se redimir, digamos, para melhorar a sua qualidade de vida? Aplica o conhecimento científico, perdoa. Ah, Rui, mas perdoar é difícil. Sim, os autores falam isso, que as pessoas muitas vezes não perdoam porque sentem que é uma humilhação, porque sentem que a pessoa vai passar por cima de mim. A questão é como o Seligman fala, não perdoar, metaforicamente, é como um veneno que nós bebemos achando que o outro que vai sofrer. Não, gente, infelizmente, nós que sofremos, e eu vou trazer um artigo que mostra isso. Então, o perdão está associado ao menor risco cardiovascular. As pessoas, o Oliveira traz para nós que a saúde física de quem perdoa, em geral, é melhor. Porque o perdão, ele leva a uma quebra do feedback de retroalimentação, né, da emoção negativa. Eu fico lembrando, eu fico com raiva. Eu fico lembrando, eu fico com raiva. Quando eu decido perdoar, eu quebro. Eu lembro, mas agora eu não tenho mais tanta raiva. Eu lembro, mas eu não tenho mais tanta raiva. Eu lembro, mas eu não lembro mais se eu tenho tanta raiva. Eu lembro, mas eu já não tenho mais raiva. Eu lembro, mas, nossa, é só uma lembrança. Virou uma ferida cicatrizada. Eu paro de produzir neurotransmissores negativos, fazer imprints mentais negativos, como se eu estivesse carimbando o meu cérebro, que é atraído por más notícias, como se eu estivesse carimbando meu cérebro o tempo inteiro. Aquela pessoa fez isso comigo, eu tenho tal doença, a minha dor é crônica, eu já passei por muitos médicos, isso não melhora. Mas, se eu decido olhar por outro ângulo,
eu quebro essa linha de pensamento negativa. E eu começo a ver, eu posso ter mais uma esperança, eu posso ter mais uma chance, o doutor me deu uma nova alternativa, a minha psicóloga me fez ver uma forma diferente, a minha fisioterapeuta está apostando melhor no meu tratamento e eu estou conseguindo. E aí o Salmasi traz o benefício do perdão e na saúde física nos pacientes de meia idade. Quanto maior a capacidade de perdoar, menos problemas cardíacos surgirão ao longo da vida. Mas eu gosto especialmente desse trabalho, gente. Porque esse trabalho nos mostra que, independente se você é tabagista, independente da tua idade, independente do sexo, independente da tua condição social, se você olha para algo e olha pelo aspecto positivo, você se beneficia. Você colhe frutos positivos disso. Produz neurotransmissores relacionados à felicidade, relacionados a bem-estar, a qualidade de vida. Mas se você olha pelo lado negativo, eu sou uma pessoa que olho para as coisas e só enxergo os problemas. Vivo apontando o defeito dos outros, vivo reclamando, não, nada tá bom para mim. Infelizmente, isso tem complicações cardíacas, neuroendócrinas e de processos inflamatórios sistêmicos. Começa afetando a nossa autoestima. Então, baixa a autoestima, coloca você numa situação que você começa a ficar falando negativo, isso é perfil comportamental analisado. Depois disso, pode afetar o sistema cardiovascular, neuroendócrino. Quantos pacientes eu recebo no consultório com dor na coluna, dor franca na coluna, limitante? Eu investigo tudo e está normal. Vai ao reumato, não é fibromialgia. Está tudo bem. Aí o paciente, você orienta ele do ponto de vista dessas informações científicas, sem abordar nada relacionado ao campo da espiritualidade no conceito de fé ou mesmo de religião. Você orienta o paciente, encaminha ele para um tratamento multidisciplinar, ele faz uma terapia, ele usa uma medicação por um tempo curto, você dá uma proposta de tratamento de dor para ele que pode auxiliar naquele processo, e aí você vê 3, 4 meses depois, o paciente já está pensando um pouquinho diferente, e ele mesmo diz, doutor, nossa, tá melhor. Não é um milagre, gente, não é um milagre. Mas se a gente usar o conhecimento que a ciência traz a nosso favor, a gente pode ter melhores resultados. E se isso gerar melhores resultados, vai gerar melhores trabalhos. Porque tudo começa com estudo observacional. Eu vou observar, vou ver que tem diferença e vou começar a pesquisar mais. E quem sabe como a gente vai estar daqui a 20 anos, né? Se o Alan Lechner disse que nos últimos 20 anos, ou seja, 2000 a 2020, nós sabemos mais de cérebro do que em toda a história da humanidade, e de 2020 a 2040, será que a gente saberá muito mais? Estamos nesse caminho. Então, a gente colocou, né, de uma forma simples para as pessoas, para a nossa comunidade da SBED, os pacientes e todas as pessoas que são mais leigas entenderem que quem não guarda mágoa é mais feliz e quem perdoa é mais feliz. É uma forma quase metafórica de dizer, mas na prática, os estudos têm trazido algumas coisas interessantes sobre isso. Esse estudo, por exemplo, mostra que apesar de ele não explicar direito como que é mediado, né, neuroendocrinamente falando, todo esse processo, ele mostra que as pessoas que têm uma motivação maior para estar bem com as outras, tem uma tendência maior de ter melhor resposta. Quais são os danos por não perdoar? Os danos por não perdoar são esses que eu citei para vocês, né? Que abala a autoestima, abala a capacidade de pensar positivo, mas também tem danos neurais. Existe até uma associação de que pode ser que a mágoa seja fator de risco para doenças graves, crônicas ou doenças como câncer. Muita coisa está por vir, gente. Tem muita gente em várias linhas de pesquisa e a oncologia é uma das áreas que mais pesquisa a espiritualidade. Eu creio que muita coisa... O professor Mário Pérez sabe mais disso do que eu, né? Ele pode fazer comentário depois, mas eu creio que muita coisa vai vir por aí, mostrando a associação de câncer com talvez sentimentos negativos no nosso organismo. Quem sabe? Mas só de pensar que isso pode existir já nos estimula a agir de uma forma diferente, talvez, nas nossas próprias vidas. Porque talvez a gente não vai conseguir trazer para o nosso paciente alguma coisa se não é íntegro em nós. Qual a diferença de retidão para integridade, etimologicamente falando? Retidão é o que as pessoas veem de você. Integridade é o que você é quando ninguém vê. E sabemos que 55% da comunicação é o que você acredita. Tem um trabalho lindo que diz que 7% da comunicação é isso aqui, slide. 38% é como eu apresento o slide, como eu dou minha aula. Mas 55% é quanto eu acredito na minha aula. O vendedor que acredita no seu produto, ele vende mais. O médico, o profissional, o fisioterapeuta, o psicólogo, o dentista, qualquer profissional que ele crê no que está fazendo, ele tem envolvimento pelo que faz, ele transmite segurança ao paciente, melhora a relação médico-paciente. E esse paciente pode ter melhor resposta, simplesmente porque você está sendo íntegro, você está fazendo algo do qual você acredita.
a chance de dar certo é muito maior. Um outro detalhe interessante sobre o perdão é trazido pelo Enright, que é o pseudo-perdão. Muitas vezes nós dizemos, não, eu perdoei. Mas, na verdade, quando a gente lembra, a gente ainda sente muita raiva. E isso é pseudo-perdão, porque o perdão, na verdade, ele envolve superação. Eu iria mais além, eu diria inocência. Quando eu perdoo alguém, eu declaro que aquela pessoa é inocente. Eu não culpo mais a pessoa. Ela errou, você também erra. Deixa aquilo para lá. Não é fácil, de jeito nenhum, claro, mas é um exercício. O que na vida de vocês foi fácil até hoje? Vocês estão aqui hoje, né, uma comunidade seleta que pesquisa numa linha de pesquisa muito interessante e diversa. E vocês estão aqui hoje, mas muita gente não está aqui hoje. O que fez vocês chegarem até aqui não foi um caminho fácil, foi um caminho árduo de muita batalha. Muita gente aqui teve que, desculpe o termo, até ralar muito para chegar até aqui, né? Muito esforço, muita dedicação. Então, nada que é bom vai vir fácil. Assim como os bons sentimentos. A tendência natural é o quê? Má notícia, comportamento negativo. Minha tendência natural é ser mais raivoso do que ser mais benéfico, né? Então, se isso já é uma tendência natural do cérebro, eu preciso entender que para mudar isso eu gasto energia. Transporte ativo. Não é passivo, é ativo. Eu gasto energia para aprender a usar sentimentos. E o perdão, gente, não é uma emoção. Isso é importante de saber também. O perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. O perdão é uma escolha, é uma decisão, é um hábito, é uma atitude que pode virar um hábito. E à medida que você vai praticando ele, você vai colhendo os benefícios. Esse trabalho é interessantíssimo, ele é bem simplesinho, mas ele mostra a redução do índice de burnout em profissionais da área de saúde e redução dos índices de ansiedade e depressão quando eles aprendem ferramentas de perdão em oficinas de perdão. E falando um pouquinho também sobre empatia, né? Lembrando que nessa fase que estamos vivenciando da pandemia, muitas vezes a gente tende no início especialmente, a gente tendia a achar que era uma doença de algum foco específico, mas não, você vê que ela afeta todos. E por afetar todos, quando você exerce empatia, você demonstra respeito, né? Você demonstra cuidado. E aí há um componente que eu associo, né? Que eu coloquei lá como amor, mas cientificamente falando, você pode olhar como altruísmo. Eu vou trazer um trabalho lindo, inclusive tem um trabalho de Harvard sobre isso, que mostra que as pessoas que exercem empatia, que doam seu bem mais precioso, que é o seu tempo. O seu bem mais precioso não é o seu dinheiro, é o seu tempo, porque você precisa do tempo para comprar as coisas. O tempo para ganhar aquele dinheiro, por exemplo. Então, se o seu bem mais precioso é o seu tempo, e você doa seu tempo para alguém, curiosamente, isso faz as pessoas mais felizes. Eu vou mostrar isso aqui mais à frente. Aceitação. Walsh traz em 2004 que quando algo é inevitável, você tem que aceitar e transformar em crescimento positivo na sua vida. Domine o que for possível e aceite o que não pode mudar. Eu gosto de usar uma frase que eu ouvi uma vez que marca muito. Aceita que dói menos. Porque se você pode mudar algo na sua vida, mude. Mas eu vi um TED Talks de um profissional de Harvard, esse eu peço desculpas que eu vou só citar. Eu não trouxe o trabalho, eu não busquei esse trabalho para trazer para vocês hoje. Ele falava uma coisa interessante, ele dizia que só tem duas formas de lidar com um problema. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que o professor Mário Pérez é o meu chefe e o chefe da Mari, mas a Mari é minha chefe. Daí a Mari, eu falo assim, poxa, a Mari me pega muito no meu pé, nossa, a Mari é terrível, e nossa, poxa, a Mari transforma a minha vida no inferno. Aí eu tenho duas formas só de resolver isso, segundo esse trabalho. É uma tese de pós-doutorado. Ele diz assim, ou você muda o problema, ou você se adapta ao problema. Vou dar um exemplo prático. Ou eu mudo o problema, ou seja, eu chego para o professor Mário Pérez, professor, tira a Mari, ela é minha chefe, mas tira ela e bota outra chefe porque não está dando muito certo, não. Gente, a chance disso acontecer é muito pequena. A outra forma é eu me adaptar integralmente a Mari como minha chefe. Porque, veja, o que é que ele dizia no trabalho dele no TED Talks? Ele dizia, se você sair com seu amigo sexta-noite para reclamar da Mari, não vai mudar a Mari, você vai sofrer. Se você não fizer o que a Mari está pedindo, não vai mudar a Mari, você vai sofrer. Se você bater de frente com a Mari, não vai mudar a Mari, você vai sofrer. Qualquer coisa que você faça que não seja tirar a Mari de tua chefe ou se adaptar a ela implica em sofrimento. Por isso, a aceitação traz resiliência. Um exemplo que eu gosto de dar, um exemplo bem simples. Vamos supor que a Mari, toda segunda-feira de manhã, fala, Rui, viaja, vai lá para Caxias do Sul, que eu quero que você traga aquele vinho para mim. E vamos supor que ela possa fazer isso, hierarquicamente falando. Eu posso ir com raiva. Ou eu posso chegar toda segunda de manhã e falar assim, Mari, eu tenho que ir a Caxias do Sul resolver uns negócios pessoais. Você não quer que eu traga aquele vinho para você? Eu estou usando conhecimento de neurociência a meu favor. Eu estou pegando a Mari e fazendo com que ela reflita um pouquinho melhor sobre mim. Nossa, ele se tornou uma pessoa prestativa. Antes ele fazia com raiva. Agora ele faz porque ele gosta, aparentemente. Então a Mari pode mudar o comportamento dela comigo.
ela pode mudar o comportamento comigo. A mesma coisa, um exemplo do paciente. Se você sabe que o paciente vai vir mais agressivo com você, porque ele já está sofrendo, a dor dele é crônica, ele não tem resultado, já são 5, 6, 10 anos de tratamento sem melhora, e ele vai chegar agressivo para você, e ele reclamar de alguma coisa, valoriza a reclamação dele, pega a reclamação dele e já ressignifica a entrega para ele, não, o senhor tem razão, vamos olhar sobre esse ângulo sim. Como é que eu posso te ajudar nesse ângulo? Como o senhor acha que eu posso te ajudar nesse ângulo? Gente, é uma pergunta simples, mas desarma um paciente. Desarma um paciente. Ali você constrói uma melhor relação médico-paciente. Rui, você tem algum trabalho para falar sobre isso? Sobre esse quesito não tenho, gente. Mas eu garanto para vocês que na prática clínica de vocês já notaram isso. Então, que bom se a gente puder qualificar e até, quem sabe, quantificar isso mais para frente, né? Que bom que trabalhos novos possam surgir sobre esse tema. Mostrando, por exemplo, aqui agora um outro tema, o auto-perdão. Já falamos tanto de perdão, mostrando o auto-perdão. O auto-perdão reduz o índice de suicídio em pacientes com depressão. Olha que coisa interessante. Não se perdoar gera uma catástrofe neurobiológica. A quantidade de neurotransmissores que você produz, entre eles o cortisol, que pode levar você a ter uma qualidade de vida comprometida, não deve ser brincadeira. Mas, por outro lado, quando você libera o perdão para você mesmo, você tem uma tendência a mudar comportamento. Você tem uma tendência a mudar a forma de você encarar as coisas. Eu gosto de dar um exemplo, tá? Esse exemplo, gente, veja, eu não estou fazendo proselitismo aqui, tá bom? É só um exemplo curioso, mas eu acho muito interessante. Não estou fazendo apologia, nada disso. Olhem de uma forma histórica e científica. Conta que um dia existia uma mulher que ela era adúltera e ela ia ser apedrejada. E aí conta que ela encontrou com Jesus. E diz que naquele momento lá, ele falou assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e todo mundo que é apedrejado largou as pedras no chão. Aí ele falou uma coisa para ela interessante, ele falou assim, ninguém te condenou, nem pouco eu te condeno. Já pensou se aquela mulher naquela hora dissesse assim, Jesus, mas eu me condeno? Percebe? Imagina quando você fala para um paciente no teu consultório, olha, você está indo bem, está tudo dando certo, ele, não, doutor, mas eu estou péssimo. Não, eu fiz aquilo, nossa, isso é culpa minha. Eu que causei isso, eu que peguei aquele carro e fui dirigir bêbado e me acidentei e estou com dor crônica, a culpa é minha. Se ele não se perdoar, você pode fazer o que for, você pode dar medicação, colocar ele na terapia, não vai funcionar, porque o cérebro é atraído por más notícias, ele está alimentando o feedback negativo de experiências sensoriais, emocionais negativas no cérebro dele. Não vai dar certo. Então, uma outra coisa interessante, Briosa publica em 2014, que a gente tem que flexibilizar um pouquinho mais as regras, porque o peso que a gente usa para nos medir, a gente mede o outro. Um grande problema, por exemplo, das pessoas que se avaliam para ser perfeccionistas, porque elas cobram tanto de si, que elas também cobram muito do outro. E o resultado, às vezes, disso não é tão bom. O resultado, às vezes, disso é que você cobra tanto do outro que você pode se lesionar e lesionar o outro. Eu vou dizer uma frase para vocês. Quando eu cheguei em 2014 na Bahia voltando de Curitiba, o mais velho do meu grupo tinha 60 anos na época. Ele olhou para mim um dia, com poucos meses aqui, ele falou assim, se você continuar desse jeito, você vai arranjar um monte de inimigo e você vai infartar antes dos 50. É isso que você quer para a sua vida? Aí eu parei e aquilo transformou minha vida. Uma outra frase que eu ouvi na época da síndrome de burnout. Você não é um X-Men. Eu era viciado em trabalho, eu não percebia, não reconhecia. Eu tinha uma ansiedade exacerbada, eu não aceitava a minha ansiedade. O outro podia ter, mas eu não. E aí é onde esse conhecimento de espiritualidade, ele ajuda. Porque daí você entende, poxa, vou dar uma chance, deixa eu olhar para isso com carinho. Nossa, gente, isso aqui não é agora científico o que eu vou falar, mas eu tenho, são relatos mesmo. A minha vida pessoal mudou. É por isso que eu falo sobre esse tema com muito amor, eu diria. Sabe? Eu gosto de ler sobre esse tema, eu me inspiro em pessoas como o professor Giancarlo, o professor Mário Pérez e tantos outros que pesquisam sobre esse tema, porque eu tenho certeza que isso não somente vai ajudar os nossos pacientes, mas vai ajudar a nós. E se a gente estiver bem, a gente cuida melhor do paciente. Se a gente está mal, a gente não vai cuidar bem do paciente. Mas se a gente está feliz, está em paz, está bem, está com problemas, está chorando, mas está forte, está lutando, a gente recebe aquele paciente e consegue ter melhor empatia por ele. E consegue passar para ele uma experiência positiva. Porque se você está mal, se o médico está mal, se o psicólogo está mal, se o enfermeiro está mal, se o odontólogo está mal, se o fisioterapeuta está mal, se o terapeuta ocupacional está mal, que qualidade de atendimento a gente vai dar para esses pacientes, não é verdade? E aí vem esse trabalho lindo que mostra
Pessoas felizes doam mais. Doam tempo, viu, gente? E quem doa mais é mais feliz. Isso é um ciclo de retroalimentação positiva. Quem doa o seu bem mais precioso, segundo esse trabalho, é mais feliz. Qual o seu bem mais precioso? É o seu tempo. É aquela caridade que você tira do seu tempo para ajudar os outros. Você pode doar dinheiro, tá ok. Você pode doar alimento, tá bem. Mas quando você doa seu tempo, faça experiência na sua vida. E observe como você fica bem quando você faz uma coisa boa por alguém. Como aquilo traz uma sensação boa. Parece, eu suponho, que neurobiologicamente nós somos programados para doar mais do que para receber. Eu tenho essa impressão. Se alguém até tiver pesquisa nessa área e puder trazer essa informação, eu ficaria muito agradecido. Porque eu tenho essa impressão que nós somos mais felizes, ficamos melhores por dentro, como se nos sentíssemos mais organizados, nossa homeostase ficasse mais tranquila quando a gente faz algo bom por alguém do que quando alguém faz algo bom por nós. Eu tenho essa impressão. Só que esse trabalho também traz que se você faz isso esperando uma recompensa, isso já não é tão bom. Reduz o impacto sobre a tua felicidade. Então, quando você faz porque você sentiu vontade de fazer, é uma coisa. A consulta é feita para durar, sei lá, 15 minutos. E com aquele paciente ali você ficou 30, porque você acha que ele merece mais 15 minutos da sua atenção. Você perdeu, teoricamente, pelo olhar, né? Pelo olhar técnico, você perdeu tempo. Mas pelo seu olhar, talvez você tenha ganhado muita coisa boa dentro de você e tenha ajudado muito o seu paciente. Então, isso faz diferença. Trabalho de Harvard. Um outro trabalho interessantíssimo que diz: pessoas altruístas, elas têm uma maior relação com bem-estar, felicidade, saúde e longevidade. É bom ser bom. Olha o título do trabalho, do post. É bom ser bom. É bom ser bom. Observa quando você faz coisas boas, como isso reverbera positivamente no teu organismo. Aqui só uma síntese em uma linguagem mais simples para as pessoas do comitê, né? Para o nosso público-alvo. Esse trabalho aqui, eu acho ele fenomenal. Eu sou entusiasta, essa pesquisadora, para mim, ela mudou a minha vida, literalmente. E a vida de muita gente. Ela é uma das celebridades da área da psicologia, chamada psicologia positiva, que estuda os sentimentos que não são tão deletérios, como felicidade, como amor, como perdão, né? Não no sentido, digamos assim, empírico, mas no sentido de qualificar. E ela publicou esse trabalho em 2007 e ela recebeu por esse trabalho $1 milhão, que, salvo engano, é equivalente ao prêmio Nobel. Ela é de Harvard, ela hoje está na UCLA. Nesse trabalho, ela mostrou que a nossa felicidade, ela tem um percentual de distribuição. Olha que coisa interessante. O que você é, quanto você ganha, qual o carro que você tem, a marca que você veste, o cargo que você ocupa, o tamanho da grama da sua casa, aquilo que seus pais e os meus pais, por não saber, ensinaram para nós que era o objetivo de vida. Meu filho, trabalhe, estude para você ser alguém na sua vida, para você ter dinheiro para comprar suas coisas. Nós aprendemos culturalmente na nossa sociedade latina que esse é um sinônimo de felicidade. Aí a Sonia Lieberminski publica que isso só representa 10% da felicidade. E aí, gente? E aí? Aí você recebe um paciente que ele aposta tudo no dinheiro que ele tem. Ele não acredita em nada. Não, eu tô horrível, mas vai dar tudo certo. E aí ele começa a ir, faz os tratamentos, passa por vários especialistas, vai aos Estados Unidos, volta, vai em todos os lugares e ele não está melhorando. Mas daí, quando essa pessoa ela começa a ressignificar algumas coisas na vida dela, olhando pela ótica da espiritualidade, ela começa a ter um resultado diferente. É intrigante isso. E olha como várias linhas de pesquisa em vários lugares do mundo, multidisciplinar, vem apontando esse mesmo tema. Quem investe nessas coisas que eu falei, infelizmente, não consegue ser feliz. Não consegue ser feliz. A gente poderia discutir, claro, filosoficamente, etimologicamente, o que é felicidade. Isso daria uma grande discussão. Eu já fiz 2 vezes a aula no Congresso Nordestino de Dor sobre a neurociência na felicidade. Dá uma grande discussão, é muito legal, não é nosso foco hoje, mas é só para trazer isso daí. Então, se você pega um paciente que ele entende que os recursos materiais dele são a única forma dele melhorar, pode olhar, esse paciente ele vai ter um resultado um pouquinho estranho, diferente. Mas aí vem os conceitos de espiritualidade. Se ele entende que 40% do que é felicidade para ele é a forma como ele encara o que ele está fazendo, pode associar isso aí com o coping positivo, pode associar isso aí com uma relação melhor com aquilo que ele acredita, com a espiritualidade dele, com a religiosidade dele.
Se ele olha para as coisas de uma forma positiva, associe isso com aquele trabalho. Se você olha as coisas de uma forma positiva, associe isso à mudança de paradigma cerebral. Eu não quero focar em má notícia, eu vou focar na boa notícia. Né? Como diz aquele exemplo bobo, mas interessante. Eu recebo um copo com metade de água. Alguns podem falar assim, nossa, só tem metade. Outros podem falar, nossa, que bom que tem metade de água. Como isso faz diferença? O professor Mário Pérez tem uma linha de pesquisa sobre otimismo e pessimismo. Eu ouvi falando sobre isso no momento que a SBED fez, SBED Responde. Ainda espero ter uma oportunidade de ver a aula dele mesmo sobre isso. Ele vai dar essa aula no Congresso Brasileiro de Dor do ano que vem, em São Paulo. Quem puder estar presente. Eu sei que ele pesquisa nessa área, ele pode até falar muito melhor do que eu sobre essas relações do otimismo e do pessimismo. Mas olha como isso é interessante, né, gente? E 50% da nossa felicidade é genético e criação dos pais. É mais difícil de mudar. Aí uma terapia ajuda, porque você vai ressignificar suas crenças nucleares. Mas um fator que mais impacta a felicidade é como você olha para o que está do lado de fora. Uma forma simples de falar, parece que felicidade é um estado interno de como eu vejo o externo, e não como o externo me torna melhor internamente. Parece ser isso, é interessante. Isso aqui só foi de um projeto social que a gente fez. Nessa foto aqui embaixo, a do meiozinho, vocês vão ver uma moça de óculos segurando uma criancinha no colo. Essa é a Janaíne Camargo. Ela é a secretária do nosso comitê de espiritualidade e dor da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Por conta dela, eu comecei a gostar desse tema de espiritualidade. A Jana é uma pessoa que me inspira muito. Por causa dela, eu fui fazer esse trabalho aí, que foi uma experiência que mudou minha vida. Quando eu li que pessoas que doam seu tempo são mais felizes, e a Jana falou assim, gente, isso foi em fevereiro de 2019, tá tendo epidemia de sarampo aqui em Ambo-Vombê, um dos piores IDHs do mundo. Precisamos de médico de urgência como voluntário. Eu e minha esposa, que é essa que tá aí na foto com 2 menininhos no colo, ela é nutróloga, a gente partiu e ficamos 21 dias lá em missão. Eu digo para vocês, experimentei na prática esse conceito científico. Eu acho que não tem nada melhor do que você pegar a ciência e trazê-la para a prática, gente. Eu acho que a melhor forma de usar a ciência é essa, porque a ciência teórica ela é linda, dá aulas maravilhosas, é lindo. Mas se você não coloca ela na prática, que melhoria ela traz na qualidade de vida do ser humano? E eu tenho um raciocínio ainda muito cético, no sentido de eu gosto de experimentar as coisas, ver, entender, pesquisar o que o autor fala, eu gosto disso, me faz bem. Então, por pensar assim, eu falei, não, se tem gente dizendo em trabalho científico que doar seu tempo faz bem, eu vou parar 21 dias da minha vida e vou doar meu tempo e vou ver se faz bem mesmo. Gente, isso transformou minha vida. Disso daí, eu fundei até comunidade missionária. Hoje a gente fez essa missão na África, hoje a gente faz missão nas nossas Áfricas aqui na nossa Feira de Santana, minha cidade, toda semana. Um grupo de mais de 40 pessoas, toda semana fazendo missão. Então, mudou minha vida e a gente é muito feliz por fazer isso. Eu não estou falando isso para me gabar. Veja, gente, isso é bobagem. Todo mundo pode fazer isso, sabe? Eu estou falando isso para vocês para mostrar como mudou minha vida. Exemplo prático de como pegar esses conceitos, né, mais novos dentro do campo da espiritualidade, essas coisas que estão sendo agora mais abordadas, e colocar na prática. E mostrar isso para o paciente, às vezes. Eu não falo para os pacientes, mas às vezes eles chegam até já sabem. Ah, o senhor fez aquele trabalho. Eu falei, mas se eu fizesse também eu seria mais feliz. Não, faça também onde você pode fazer. Às vezes do lado da sua casa tem uma pessoa doente, vai lá, dê uma palavra de conforto para ela. Diga a ela que se ela precisar de algo, você está ali para ajudar. Isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para ela. Olha que coisa interessante. E o paciente começa a fazer, ele fala, nossa, doutor, é legal mesmo, tal. Gente, a gente vai descobrir muita coisa mais sobre isso. Eu acho que a gente só está começando. É como o professor Mário fala, é uma ciência de fronteira. É devagar mesmo que se constrói, mas está indo direitinho. Aproveito para fazer a propaganda da Fraternidade Sem Fronteiras, que é a ONG que eu fui. Se você não conhece e busca conhecer, vale a pena ajudar. Só para você ter noção, com R$50 de doação por mês, você salva a vida de uma criança. Você dá para ela por mês água, comida, estudo e cuidado médico. R$50. Salva a vida de uma criança por mês. Eu não gosto nem de falar muito nisso, que me emociona. Vamos mudar. Gente, então é isso. Essa era a mensagem. Eu não vim aqui com a pretensão de trazer para vocês respostas. Não é minha pretensão. Eu gosto muito disso que o professor Mário traz, sabe? Isso aqui é uma intenção de trazer para vocês. Eu tô tentando. Isso aqui é a intenção só de trazer para vocês motivação, né? Quem conhece esse tema, aprofunde mais, por favor. Quem não conhece, busca conhecer. Quem fizer ou quem não fizer parte da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, eu estou aqui formalmente convidando vocês a fazer parte disso. E se quiserem fazer parte do nosso Comitê de Espiritualidade e Dor, serão muito bem-vindos. É uma alegria muito grande para nós, cada pessoa que entra lá motivada.
A gente tem o professor Mário Pérez como nosso diretor científico, é uma grande alegria para nós isso. Muita coisa boa está acontecendo, muita coisa boa está acontecendo. O professor Paulo Renato, que é o coordenador da sociedade atualmente, ele tem trazido tanto feedback legal do que as pessoas dentro da sociedade estão trazendo na SBED. Olha, o comitê está trazendo isso para mim. Olha, que bom que tem alguém falando sobre isso. As pessoas estão felizes com isso, isso deixa a gente feliz. E vocês são convidados a participar. Existe, infelizmente ou felizmente, um detalhe burocrático, né? Tem que ser sócio da SBED. E às vezes isso, a pessoa já tem tanta sociedade que ela não quer, né? Não quero mais uma sociedade. Mas se você quer fazer parte dessa sociedade, ou se você já faz parte, nós formalmente te convidamos aqui. Venha fazer parte conosco desse time. Nós não temos propostas megalomaníacas, é como o professor Mário fala, nós vamos devagarzinho, mas com muita seriedade. A nossa ideia não é fazer marketing, fazer aparecimento, sabe? Não é. A nossa ideia é fazer uma coisa com qualidade, tranquila e simples, mas que não atrapalhe a sua vida, a sua família e o seu trabalho. Que seja um a mais na sua vida para te fazer uma coisa legal, né? E para ajudar outras pessoas também. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero ter cumprido o tempo. Eu estou aberto a perguntas. Se eu não souber, nós vamos pesquisar junto, porque a gente vai junto e vai descobrir alguma coisa, ou vai descobrir que precisa descobrir. Mas eu digo para vocês como mensagem final. Eu era muito cético, muito cético, muito cético. Existe um exemplo, e aqui acabou a aula, tá, gente? Acabou a ciência, acabou... Agora eu vou falar um pouquinho, bem curtamente. Existe um homem que viveu chamado Gedeão. Talvez alguns conheçam, talvez outros não. O Gedeão, ele tinha uma característica. Ele tinha que ter muitas confirmações de uma coisa para ele se convencer. Eu acho que eu sou pior que o Gedeão, então eu era muito cético. Mas olhando pelo lado bom, né? O lado bom de ter sido muito cético é que isso me levou a buscar esse tema. E buscar esse tema me levou a ser entusiasta de falar sobre esse tema. Eu não sou ainda alguém que possa dizer para vocês, olha, o Rui é uma autoridade nesse tema. Muito pelo contrário. Eu estou começando agora a estudar isso. Eu quero deixar isso claro para vocês também. Isso é muito novo para mim também. O professor Mário, ele tem um trabalho fantástico. Ele tem publicação, inclusive, de livros no exterior. Então, é uma pessoa que me inspira nesse sentido. O professor Giancarlo, a Janaíne e tantos outros. Eu não estou aqui para dizer para vocês, olha, eu sei mais. Não é isso, gente. Vocês até podem saber até muito mais do que eu sobre esse tema. Eu só vim aqui, meu único objetivo, minha maior função de ter vindo aqui é motivar vocês. Se você sabe bastante, continue pesquisando. Se você não sabe nada, faça como eu. Seja um cético mesmo. Busque, vá, corra atrás. Porque você vai ver quanto isso muda. Mudou minha vida, mudou a vida da minha família, minha relação com os meus amigos, com o meu trabalho. Hoje, graças a Deus, eu deixei de ser alguém, entre aspas, antipático. E graças a Deus, sou alguém querido. Isso é muito bom. Se você já foi antipático na sua vida e hoje você é querido, você sabe o que eu estou falando. Entendeu? Então, eu fico tão feliz com isso. Mudou minha vida. Eu espero que possa, de alguma forma, ter estimulado vocês, motivado vocês a pesquisar um pouquinho nesse tema. Obrigado pela atenção de vocês. Muita gratidão. Tudo de bom, viu?